Quem é você? Eu sou Elcio Buck Silva, tenho 87 anos, nasci em Curitiba em 1928, na rua Nilo Peçanha, ao lado do cemitério municipal. Sou filho de Jorge Silva e Olívia Buck Silva. Me criei no Pilarzinho, ao lado do cemitério municipal. Estudei no grupo escolar na rua Nilo Peçanha, na escola da família Macedo, e depois se transformou no ginásio Pietro Martinez, onde tirei o curso primário, e de lá me transferi para o Colégio Estadual do Paraná, antigamente chamado Ginásio Paranaense, onde tive uma participação intensa como aluno. Tive grandes professores ali na rua Ébano Pereira e Saldanha Marinho. Lá tive professores fantásticos, um diretor notável, Francisco José Gomes Ribeiro, de quem tenho uma memória bastante visível, porque era um homem de uma presença incrível. 1000 alunos no pátio, quando ele chegava, ninguém falava, ninguém se mexia, porque ele tinha uma personalidade, um domínio fantástico. E entre eles, outros professores, como Bento Mossurunga, que era maestro, nos ensinava música, professores de educação física, como José Herédio Navarro, que foram os precursores da minha vida atlética. E na vida acadêmica, concluí o ginásio paranaense, o ginásio e depois o científico, que na época era chamado. E aí começou a vida para encontrar um caminho onde nós pudéssemos sobreviver. Meu pai era operário na Gazeta do Povo, linotipista, convivia com gente da elite, com as pessoas importantes que frequentavam e trabalhavam no jornal. E minha mãe era uma simples cidadã, com cultura relativa, mas muito inteligente e muito diligente com relação aos filhos. Era filha de um açougueiro, Joaquim Buck, e de Teresa, que era uma descendente de indígena de Antonina. E ela também teve vários irmãos: Oscar Buck, Joaquim Buck, Gustavo Buck e o Leandro, né, que morreu mais cedo, e o Alceu, que veio também morar conosco em Curitiba. Minha mãe morava numa casa de madeira, simples, com algumas frestas, como é comum em casa de madeira, onde nós passamos uma vida muito feliz. Minha mãe se preocupava muito com a alimentação, pois, sendo filha de um açougueiro, ela manipulava muito carne e miúdos e sempre achava que nós devíamos comer bem. Era costureira, com seus afazeres conseguia mais uma contribuição, e meu pai como operário na Gazeta, linotipista, e nós tivemos uma vida razoável. Tive um irmão mais velho, Haroldo, se formou em engenharia também no Colégio Estadual, já falecido, e outro irmão que é mais novo, que é Jorge, e hoje mora na casa que depois seu pai construiu, conseguiu depois de muitos anos, e eu não tive nem a felicidade de nela morar, porque assim que ele concluiu, eu já estava com 23, 24 anos e me casei. E fui morar em casa, em apartamento alugado. Eu sabia que eu tinha que me destacar na vida de alguma forma.
qual seria o caminho. Eu tinha vocação para esporte, tinha vocação para jogar futebol. E fui jogar e tive algum êxito como juvenil, joguei no Atlético e depois joguei no Curitiba. Mas resolvi deixar o futebol para me dedicar ao atletismo, que eu achava menos violento e para o qual eu tinha também bastante vocação. E lá no estádio Belfort Duarte, naquela época administrado pelo Staco, o estádio ainda era precário, tinha muitas árvores em volta, e nós treinávamos ali, eu morando lá no Pilarzinho, na rua Albino Silva. No lado tinha uma tradicional casa de comércio, que era do Raimundo, e hoje ao lado também tinha outra casa de mercadoria, que era do Zukov. Hoje é a capela do cemitério ali. E eu era garoto e frequentava muito aquilo ali, porque existia ali um representante de Santa Catarina que vendia manteigas e queijo e tinha o seu escritório e seu comércio estabelecido no porão. E era pegado à minha casa. E ele trazia os cavalos ali, e uma das coisas que nós fazíamos era levantar bem cedo para ir buscar os cavalos no pasto a uma distância bastante grande. E vínhamos a cavalo e uma grande tropelia que assustávamos os vigiantes. E em seguida, se possível, saíamos com o queijeiro no carrinho para fazer um tour pela cidade aí para entregar queijo. E de tarde levávamos de volta os cavalos para o potreiro, também numa cavalgada grande. Isso me fez gostar dos animais, a ponto de eu me inscrever para disputar uma vaga no CPUR na área de cavalaria. Fizemos os testes, eu passei. Foram os 2 anos mais interessantes da minha vida, que eu passei no CPUR, lá no Bacaxiri, no 20RI. Existia o período contínuo e o período descontínuo. Quando entrava em férias era período contínuo. E tivemos grandes comandantes que nos orientaram, e hoje, grande orientação que eu tenho ainda na minha vida, eu auferi no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva aqui de Curitiba. Então eu sou oficial da Reserva de Cavalaria. E nesse íntere, né, para encaminhar-me na vida, pensava em entrar para a Marinha. E depois queria ir para o Exército, queria ser oficial do Exército. Meu pai disse, mas nós não temos dinheiro para isso. Então ficou aquela dúvida. Eu tenho hoje assim, uma presunção de que eu seria um bom oficial do Exército. E não bastasse essa situação de dúvida, meu pai, como conhecia o Francisco Mateus Albizu, uma pessoa tradicional aqui de Curitiba, ofereceu uma bolsa para mim na Escola de Educação Física. E lá fui eu, fiquei 2 anos, e com 17 anos eu já tinha terminado o curso de Educação Física. Eu era professor e já fui convidado para ser um assistente do professor no Colégio Estadual do Paraná, na época Ginásio Paranaense. Então ali já começou uma ligação muito estrita com o esporte, porque Educação Física, né, era o caminho para eu entrar na área desportiva. E escolhi para a minha prova, para minha satisfação, o atletismo, onde eu podia correr, saltar, arremessar, etc. Mas eu tinha vocação para saltar com vara. Era uma prova muito difícil e eu aceitei o desafio e comecei a fazer treinamentos diários no lado da minha casa. Desde garoto eu já tinha tendência para me dedicar ao atletismo. No lado da nossa casa, era uma casa de madeira, tinha um terreno vago ali na rua que eu já citei, e ali nós saltávamos e brincávamos de salto. Aí, já como atleta do Colégio Estadual, já
participamos de competição, já tive orientação, meu primeiro professor foi José Herédia Navarro, que já faleceu, e depois o Hamilton Saporsky Dalin, que foi um atleta também renomado, e que nos deu as primeiras orientações para o salto com vara. E para o passo, tinha que entrar numa faculdade, precisava fazer curso superior, e fiz vestibular para a Faculdade de Direito, e me formei em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E nessa época eu já tinha 22 para 23 anos, já estava na época de me casar. Aí namorei a professora Ivete Luz Buch Silva, professora também do Colégio Estadual, e com ela me casei. Mas antes de me casar, eu fui às Olimpíadas. Eu me casei logo em seguida que eu voltei das Olimpíadas. Como é que eu fui para as Olimpíadas? Ser um atleta olímpico é um coroamento indescritível, porque não acontece do dia para a noite e não é para todos, porque precisa ter uma condição de formação básica atlética, ter saúde, ter boa alimentação e treinar muito. E eu treinava obsessivamente, diariamente. Eu fazia treinamento de força, de ginástica de aparelho, para poder sempre estar em boas condições físicas, para poder suportar os impactos do salto com vara. Tive orientação aqui com o Saporsky e me sagrei aí campeão colegial, campeão do ginásio, campeão universitário, campeão do Paraná, de Curitiba. E quando eu já estava na universidade, fui colega do Rodolfo Povo, que era sobrinho do Coronel Povo, que era presidente do Vasco da Gama. E ele me sugeriu: por que você não vai para o Vasco? Vamos lá fazer um estágio. Ele falou com o coronel, tio dele, não teve dúvida, de seguida já veio um convite, você vai ficar lá. Então vou ficar, e fiquei 2 anos no Vasco da Gama, com orientação já de um técnico mais preparado, que era o professor Oswaldo Gonçalves, também já falecido. E lá convivi com aqueles jogadores de futebol, porque eu morava no estádio. E lembro-me quando eu cheguei lá, o lugar dos atletas sempre era um lugar menos favorável. Uns catres lá para dormir. Digo, bom, eu não vou dormir em lugar pior do que na minha casa. Tem que ser melhor do que a minha casa. Aí falei pro meu amigo, disse: olha, diga pro coronel lá que eu vou embora, porque eu não fico dormindo aqui. Vejo os jogadores de futebol. E naquela época o Vasco tinha a seleção brasileira, era Barbosa, Eli, Danilo, Jorge, Friaça e o Ademir de Menezes. E era a seleção Maneca, Tesourinha, era a seleção do Brasil que morava lá, e moravam em apartamentos lá em cima maravilhosos. Digo, não, eu sou tão mais importante do que eles, porque primeiro que eu estou na faculdade de Direito, segundo que eu sou um atleta, e segundo que eu acho que é injusto eu sair da minha casa para vir morar aqui. Conclusão, saiu uma reforma por ordem lá do coronel presidente, para que todos os atletas fossem lá com os jogadores de futebol. E lá fomos nós. E eu já puxei aqueles atletas todos lá para cima. E lá comecei a fazer o meu treinamento, e ganhando ali, ganhando aqui. E não recebia nada. Eu só recebia uma ajuda de custo para vir de avião, para fazer as minhas provas na faculdade de Direito, porque eu tinha que terminar o curso de Direito, como de fato eu terminei. Então, toda oportunidade eu vinha para Curitiba. E a vida no Rio era uma vida também de espartano, porque eu morava em São Januário, longe de praia, mas ia para a cidade, tinha amigos e coisa, e os próprios jogadores de futebol, a gente convivia com eles. Todo jogador de futebol, especialmente aqueles de seleção, são muito cortejados, e a gente ia a festas com eles, e essa coisa foi caminhando.
Até ponto de eu ter assistido a final da Copa do Mundo, né, com o técnico Flávio Costa na seleção brasileira, que era praticamente os jogadores do Vasco. Saímos de caminhonete, fomos lá, fui assistir naquele triste mês de junho, quando o Brasil inacreditavelmente perdeu. Aí foi aquela tristeza geral, mas a vida continuou, né? Continuou, e eu fiquei no Vasco, e de lá ainda fomos para os Jogos Universitários Brasileiros, no navio Campos Sales, que levou do Rio de Janeiro para Recife, perto de 700 atletas. E eu estava entre eles, e era praticamente, né, o vencedor lá, porque eu também acabei sendo recordista universitário brasileiro. Ficamos 4 dias nesse navio, e a minha mãe tinha me dado um jogo de víspora, né? Eu levei aquele joguinho de víspora. E 4 dias no navio é angustiante, não tinha o que fazer. Eu instalei ali umas mesas, aqueles cartões, eram 12 cartões, e vou estabelecer um jogo para distrair. E começamos a fazer aposta, né? Então cada cartão valia R$20, R$10, eram 12, dava 120 rodadas, 20% ficava para a mesa, e ainda se não vendesse todos os cartões, a mesa jogava com os cartões vazios. Conclusão. Então o jogo é uma coisa diabólica, porque eu fiquei rico entre os estudantes, porque 700 estudantes me contribuíram com uma parcela enorme de dinheiro para eu gastar em Recife. Então tive uma vida de rei em Recife, mandei fazer um terno de linho, que na época era perto da guerra, né? Ainda vinha aquele linho irlandês, e lá tinha muito alfaiate, né? Para fazer, já fui lá no alfaiate, fiz um belíssimo terno de linho, vim para o Rio de Janeiro. Aí o Maneca, que era jogador de futebol, gasta muito em bobagem e tal, está sempre bem arrumado. Ele comprou aquele sapato, tinha um sapatão bonito, que ele não recebe, olha Deus, fica para você. Sapato marrom e em cima branco. Não se conhecia isso em Curitiba, né? Aí eu vim de linho branco, uma bela gravata, aquele sapatão marrom e branco, e no Cine Luz passava, naquela época, não tinha esse contato que nós temos hoje, tão fácil de comunicação. Era a Atlântida, se não me engano, que fazia os filmes e passava no preâmbulo, no início do cinema. E no Cine Luz, na Praça Zacarias, aquela moçada toda, aquelas meninas e garotas, todas ali na fila, e eu vim pela Rua 15, entrei na Oliveira Bela, de linho branco, de sapato branco com coisa, e ali o bonde que ia para o Batel parava ali, e enchia de graxa no chão, e tinha umas cordinhas de metal para não passarem por ali, que tinha que desviar. Mas eu, quando vi todas aquelas moças, e as moças tinham curiosidade, né? Porque eu não era assim tão desprezível, né? Era um rapaz bem posudo e com certo nome. Aí, quando eu fui passar naquela correntezinha, aquela moçada toda, olha lá, e eu com aquele terno branquinho, bonito, limpo, fui pular pelaquela cerquinha, assim, com o pé, engatei e caí naquela graxa. Foi o maior vexame que eu passei na minha vida. Só tive que sair dali correndo, porque eu fiquei engraxado, e o pessoal na fila lá rindo da minha desdida, né? Mas isso eram coisas que aconteciam. E a gente, como atleta, né, a gente sempre tem facilidades e aquela coisa, e é cortejado, né, porque é admirado, sai no jornal, sai notícia, papapá. E a vida assim seguiu. Até em 52, né, eu fui competir em Buenos Aires, tinha que fazer o índice olímpico, já tinha feito aqui, tinha que confirmar mais 3 vezes. Fiz o índice olímpico e fui indicado para ir às Olimpíadas de 1952 em Helsinki. E não podia ser diferente, muito bem treinado, estava no Vasco,
me deram um auxílio de custo, minha mãe me deu lá o último dinheirinho que tinha, lá, alguns dólares, 10 dólares, 5 dólares, e eu lá fui para Helsinki. Naquela época, não se pagava nada para o atleta, e o atleta que recebesse dinheiro seria excluído. E hoje é totalmente diferente, né? Essa atleta russa, que já bateu 21 vezes o recorde mundial, cada vez que ela bate o recorde, ela recebe uma importância grande em dinheiro. Então é um profissionalismo. Na época era um amadorismo puro. Quem recebesse qualquer importância em dinheiro para competir era excluído da relação de atletas e banido do esporte. Então a nossa dificuldade era grande, porque não havia dinheiro para gastar. Mas, né, na Olimpíada, aquela festa magnífica, aquele desfile, aquela empolgação, aqueles uniformes, hinos, a abertura dos jogos, uma coisa fantástica. Agora, como é que eu fui ter em Helsinki? Saímos daqui de Curitiba, de avião, fomos a São Paulo ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro pegamos um avião da Panair do Brasil, toda a delegação. Do Rio de Janeiro, o voo foi a Recife, atravessamos o Atlântico até Dakar, de Dakar, Lisboa, de Lisboa nós fomos a Paris, de Paris a Londres, Londres fomos a Noruega, da Noruega a Helsinki. Isso levou 42 horas. E aquela alimentação de avião e o abalo que causa, né? Por isso que a gente às vezes quer exigir muito de jogador de futebol e de atleta, que o cara anda, porque é tremendamente desgastante, né? As viagens para lá e para cá e a modificação alimentar. Até que enfim chegamos em Helsinki, todos na Vila Olímpica, em lugares magníficos, apartamentos, comida já. Nós tínhamos cozinheiro do Brasil, sempre o Brasil leva cozinheiro para fazer feijão, para fazer feijoada, não sei o quê. E lá fomos nós, com Ademar Ferreira da Silva, que era nosso grande astro, né, que já tinha batido alguns recordes por aqui. E eu também na delegação. Aí no dia da eliminatória do salto com vara, eu não me senti bem, não estava bem e não fiquei entre os melhores classificados. Mas acontece um fato interessante que é bom rememorar. Eu competi aqui numa competição internacional em 1951 com uma equipe japonesa. Competimos em São Paulo, no estádio do Tietê, e depois no Rio de Janeiro. E o Bunkichi Sawada era um japonês que vinha aqui para ganhar. Mas acontece que ele perdeu para mim. Perdeu no Tietê e eu peguei e dei a minha medalha a ele, achando que ele era um grande atleta e que deveria ter ganhado a prova. Depois, na semana seguinte, ele competiu comigo outra vez no Rio de Janeiro, onde eu era atleta pelo Vasco. E lá ele me ganhou. Aí ele me retribuiu devolvendo a medalha. De Bunkichi Sawada saltava com vara de bambu e eu também com vara de bambu. E os cobras lá, todos os americanos, já com aqueles equipamentos os mais sofisticados. Mas a vara de bambu é também um instrumento que pode levar você do chão. Então eu não me saí bem nas eliminatórias, e esse Bunkichi Sawada, do qual eu ganhei, ficou em 6º lugar. E quem venceu foi o chamado Padre Voador, que era o Bob Richard, que pulou 4,55. E eu pulava 4,20, eu podia pular até mais, porque eu estaria bem treinado, né? Então eu tinha a possibilidade de ficar ali entre os... Do Bob Richard ninguém ganharia, porque ele era fenomenal. E também o Don Lass, que era o segundo atleta do americano. E os americanos na época dominavam o salto com vara. Depois houve uma nova fase, que todo mundo conhece, que é do Sergei Bubka, um ucraniano que dominou por 21 anos o recorde mundial, bateu o recorde do mundo com 6 metros e 21, se não me engano. E agora foi batido por um francês com 6 metros e 22, bateu o recorde do mundo. Então a vara, o salto com vara evoluiu espetacularmente durante esse período, né? As moças hoje saltam, né,
Fabiana Müller, nosso atleta, e o Fábio Braz, né, que é também atleta, estão soltando quase 5 metros. Mas é um efeito mais do equipamento do que do atleta, porque o atleta, né, é o atleta. Os atletas da minha época tinham tanta condição física como esses que tem hoje, né? Só que hoje eles têm mais recursos técnicos para vislumbrar o seu salto, para corrigir defeitos e as construções, por exemplo, a pista de salto com vara, na época, era feita de carvão e saibro. Aquilo passava-se um rodo em cima e os atletas corriam naquela pista. Então, 10, 15, 20 atletas correndo, quando chegava no final, estava revolvido mesmo passando aquele rodo, então havia uma dificuldade já na corrida. Segundo a vara era vara de bambu, mas não era bambu cortado aí no mato, vinha da Europa, da Suécia, já preparado, com bandagem, essa coisa toda, mas era facilmente quebrável, né? Porque se pegasse mais alto, mas ela podia quebrar. Eu mesmo quebrei 2 vezes vara. E causa depois um complexo, né? uma dúvida, que o cara se vai quebrar essa vara, será que vai quebrar? Mas eu, quando defendia o Brasil, ou minha cidade, que eu ia soltar, eu pegava a vara e dizia, bom, que quebrar, quebrou. Eu estou aqui defendendo a minha pátria. Aí, né, como eu ia dizendo, o salto evoluiu de tal forma que os resultados de 1952 passaram a ser, mas você só pulava isso só, mas se eu tivesse o equipamento que eles têm hoje, né, a pista agora é de tartan, ela não abre mais. Os sapatos do nosso tempo eram feitos, eram bons, eram de couro, com pregos, né? Aqueles pregos. Hoje são verdadeiras presilhazinhas que não escorrega. O take-off, né? Hoje é um cavado. Antigamente, lá no fundo, uma madeira, 2 madeiras aqui, areia lá no fundo, para a vara impactar ali. Os suportes também eram de difícil manuseio, né? Porque é muito importante colocar o sarrafo na altura onde o indivíduo faz aquele canivete, né? Isso é uma das coisas importantes no salto com vara, porque o salto com vara é extremamente atlético e acrobático. É uma prova acrobática. Então, a vara, hoje, ela faz uma flexão tal que tem um momento de explosão da própria vara que leva o atleta e lá em cima ele faz aquele canivete e passa. Mas no meu tempo tinha que subir e passar sem essa propulsão ocasionada pela vara. Então, hoje, esses resultados eles teriam que ser corrigidos, né? Porque a possibilidade da época de saltar bem, o alto, dependia da vara. Então, como eu sempre digo, no meu tempo, a gente subia numa certa altura, mas no caía mais alto do que porque hoje eles põem quase 3 metros de colchões, né? Então eles sobem mais alto e caem mais baixo. Eu subia mais baixo e caía mais alto. E caía numa caixa de areia, né? Então eu tenho fotografias, aí tenho álbuns, recortes, que comprovam exatamente isso. E como professor de educação física, eu também faço minhas análises técnicas e tenho minhas conclusões, né? Eu acho que eu fiz o que pude, eu me destaquei no esporte, mas a vida continua. Quando eu vim de Helsinki, eu já estava namorando a professora Ivete, e vem aquela coisa, vamos nos casar. Aí não tinha solução, vamos nos casar. Estávamos apaixonados. E já no mês seguinte, eu fui competir nos Jogos Universitários Mundiais. Aí já estava, né, numa área, todos os atletas, na Alemanha, em Dortmund. Fui convocado, também fomos de avião, chegamos lá, já visitamos Dortmund, né, uma cidade bonita. E quando eu estive lá, eu notei a presença dos alemães. Era logo depois da guerra, né? 52, a guerra terminou em 45, ainda os reflexos da guerra estavam lá. Eu até escrevi nas crônicas que eu fazia na Gazeta,
que a Alemanha seria o líder na Europa. Dada o patriotismo do povo, né? A escola, nós ficamos numa escola, hospedados numa escola, a gente sentia que depois vim dos jogos, pensamos em casamento, nos casamos e já 15 dias depois já fui convocado para ir para Dortmund. E fui ao Rio de Janeiro com a minha mulher, fizemos lá uma lua de mel e nos despedimos no aeroporto, ela ficou aqui, eu fui para Dortmund. E lá, competindo com os melhores atletas, né, universitários do mundo, lá já estava mais em condições e eu fiz terceiro lugar, tenho uma medalha de bronze muito bonita, de Dortmund, foi fundida a 1000 graus, é uma medalha de carvão fundido a 1000 graus e em volta com um metal de bronze. É uma medalha bem bonita. É de Dortmund e lá eu me redimi também porque fiquei entre os 3 melhores do mundo universitário, Jogos Universitários Mundiais. E voltei da Alemanha e a vida continua por aqui, mas eu ainda tinha um compromisso porque eu era recordista do colégio, recordista de Curitiba, recordista do Paraná, recordista carioca, bati o recorde carioca. E um amigo meu, que era técnico do Internacional de Porto Alegre, ele disse, nós vamos registrar você vai bater o recorde lá no Rio Grande. Eu fui para em 1957, acho que 59, a Olimpíada foi 50, era 59, e vai lá bati o recorde gaúcho. Aí eu era recordista gaúcho, recordista paranense, recordista carioca e recordista universitário. Então eu tive um rol de certo êxito na minha vida atlética e como professor de educação física fiquei trabalhando ainda mais alguns anos no colégio estadual, onde eu tive a oportunidade de fazer concurso. Foi o primeiro concurso para professor de educação física na época, quando passou do ginásio paranaense, lá da Ébano Pereira, foi construído em 46 o ginásio paranaense. Eu ajudei, inclusive, lá nas pistas, com o professor Custódio Neto e com o professor Hamilton Saporsky dali. Então ali eu já estava num ambiente propício, né, para continuar treinando, mas casado e com incumbência de ganhar um dinheirinho para sustentar a família, porque leva 9 meses, já aparece o primeiro filho, já nasceu o Nelson José, que foi nosso primeiro filho. E aí começou a corrida para a sustentação e o curso da vida. Aí eu digo, bom, eu tenho que seguir em frente e eu vou concluir meu curso de Direito. E um ano depois, eu me casei em 53, 54 nasceu meu primeiro filho, em 54 eu me diplomei em Direito. Eu tinha 26 anos, 24 anos. Digo, bom, agora eu vou... Educação física, eu acho que eu já fiz o que tinha que fazer. Eu preciso me dedicar ao direito, porque eu tenho que sobreviver, educação física dá pouco. Mas mesmo assim, eu tinha feito concurso para o Colégio Estadual, onde concorreram todos os professores de educação física, meus amigos, todos. E só tinha uma vaga em Curitiba, que era no Colégio Estadual, o resto era tudo para o interior. E se inscreveram todos os grandes professores, nossos amigos, aí, como, por exemplo, o professor Germano Baez, já morreu, o Almir de Almeida, já morreu, o Hugo Pilato Rivas, já morreu, e eu passei em primeiro lugar. E aí assumi o cargo lá de professor, estava estabilizado com concurso, porque na época, um pouco antes, o professor de educação física não tinha assento na congregação do ginásio paranense, só os professores tradicionais. Então, eu fui o primeiro, também pioneiro nessa área, conseguindo o primeiro lugar num concurso público. Aí eu digo, bom, agora vamos concluir, vamos para frente, vamos para a faculdade de Direito.
e vamos tirar o curso. Me formei, me diplomei, e agora vamos ter que começar a trabalhar. Já casado, minha mulher já alugou um apartamentozinho, eu não tinha casa para morar, não tinha propriedade. Mas minha mulher, muito diligente, já providenciou. Fomos morar ali na Travessa Itália, uma rua interessante ali no Alto da Glória. E era vizinho do Pegoraro e da Lourdes Lamas Pegoraro. E ficou nosso amigo e fizemos boa amizade e passamos bons anos ali. Mas aí a família começou a crescer, já tivemos que nos mudar, fomos para a Rua Fontana, número 28, aquelas casas já foram demolidas. Passamos mais um tempo ali, em casa alugada ainda, alugada dos grecos, ficaram nossos amigos. E eu digo, bom, nós temos que dar um jeito de fazer uma casa. Eu já estava advogando e ganhei uma ação de uso capião ali na área do Vasco da Gama, que era uma saibreira muito grande, onde eu passei parte da minha vida também ali. E ganhamos a ação e eu ganhei algum dinheiro ali. E o meu cunhado, Anísio Luz, que era deputado, também me ajudou muito. E telefonou lá para o Mourão, que era diretor da Caixa Econômica, para conseguir um financiamento para comprar a minha casa. Aí apareceu a casa ali no Alto do Cabral, e nós compramos a casa e fomos morar, e eu até hoje, há 63 anos, moramos naquela mesma casa. E é onde hoje vivo eu e minha mulher e meus filhos, vão sempre lá, graças a Deus. E é como eu ainda não me referi aos filhos, eu tenho 4 filhos. O primeiro é o Elcio José. Elcio José era um rapaz sempre muito forte. Nós arrumamos uma bolsa, ele foi para os Estados Unidos, voltou, e como todo jovem, né, sempre de vez em quando criando problemas, porque ele era muito forte, brigão, mas foi um grande, bom filho. Aí encaminhou-se, foi para a Marinha, oficial da Marinha Mercante. Ele hoje é inspetor aí da Petrobras no Porto de Paranaguá, que os navios de petróleo carregam e descarregam sob a orientação dele. E já viajou a Europa toda aí, já viajou muito. E o outro filho é o Roberto Anísio. O Roberto Anísio também um garoto muito bom, sempre me ajudou, tipo, casa na praia, ele cuidou, ele fazia surf, ele era um menino muito bom. Aí ele encaminhou para ser piloto, ele é piloto de helicóptero. Trabalhou 23 anos na Petrobras, não, na Líder Táxi Aéreo, e agora com essa barbaridade aí da Lava Jato e da Petrobras, dispensaram 23 pilotos que faziam as plataformas de petróleo. E ele, infelizmente, está hoje desempregado. Graças à política que eu também já estive envolvido, e lamento que o país esteja nesse estado. E as filhas, nós temos uma filha que é a nossa mão direita, nós gostamos dela também, porque ela nos ajuda, é Maria Olívia, é psicóloga, e casada com Eugênio Rossi, muito dedicada, cuida da mãe. Hoje mesmo ela acabou de levar minha mulher fazer uma intervenção lá no olho. E a outra filha é Maria Augusta. Maria Augusta casou com Napoleão Chamuleira também, um ex-oficial também da Marinha. Hoje trabalha no Porto de Paranaguá, no Porto não, na Capitania de Paranaguá. E ela é arquiteta, mas se dedicou exclusivamente à família, foi uma mãe excelente, é uma mãe excelente. E eu tenho deles 6 netos. 6 netos. E todos diplomados, formados. Andressa é a mais velha, filha da Maria Augusta. Foi uma moça dedicadíssima aos estudos, tirou faculdade de Direito, sempre brilhante, sempre passando entre os primeiros na Universidade Federal. Agora, há 2 anos, submeteu-se ao concurso público para promotor, passou bem entre 4 mil candidatos que tinha. Hoje ela já está trabalhando em Curitiba. E casou-se também com o Alfredo
Alfredo Andreas, que também se formou em Direito, fez concurso para promotor também, passou e hoje então estão muito bem de vida, porque os promotores têm um salário que dá para viver. E a outra neta é Manuela, administradora, cuida dos interesses do pai, né, de comércio, e é uma garota também que ficou muito tempo lá na minha casa, nós ajudamos a criá-la. A Giovana é filha do Roberto Anísio, do piloto. É filha única da primeira mulher dele, agora ele não vive mais com aquela, vive com uma outra mulher, com a Francis. Mas teve essa filha Giovana, ela está fazendo, também se formou em administração e conseguiu uma bolsa, agora ela está em Montreal, vai ficar 1 ano lá estudando. E temos mais 2 netas, a Hilarian, que tem uma tendência socialista, está em Brasília, recepcionando pessoas necessitadas que vêm de outros países, amparando essa gente aí que quer viver no Brasil. E a Isadora é a mais nova, muito viva, inteligente, e formou-se agora em engenharia ambiental. E ainda está procurando emprego, está fazendo concurso, quer fazer concurso. E o único neto varão que eu tenho, um garoto bacana, formou-se em engenharia de produção. Está trabalhando já numa empresa grande de tintas e pincel, se não me engano. Mas não é aqui em Curitiba, é em Castro. E está indo muito bem. Então, meus 6 netos estão todos encaminhados, meus filhos também, e eu já estou com meus 87 anos, farei 88 agora, dia 28 de junho. Eu acho que para eles eu deixo um bom legado, porque eu tenho uma casa, pude comprar uma casa para minha filha também, e tenho uma casinha na praia para me recrear, e mais eu também tenho uma ilha aí na Paranaguá, também só me dá incômodo, e estou vivendo como Deus permite. E acho que a vida é boa, ela tem que ser vivida, e a gente tem que ter 2 coisas na vida, que eu acho. É amigos, companheiros e família. Porque a vida é boa, né? E ela é muito sábia, ela não tem volta, ela só tem ida. Então nós temos que aproveitar. E eu agradeço muito a eu ter tido essa vida reconhecida. Por exemplo, na campanha do Bicho do Paraná, no Banco Bamerindos, aquilo aparecia na televisão, poxa, até hoje me chamam, o bicho do Paraná, e bicho para lá, e bicho para cá. Então, né, o reconhecimento dos amigos, né, e os alunos. Eu dava 4 aulas de manhã de educação física no Colégio Estadual e 4 à tarde. Então, tinha 8 turmas, multiplica por 40, 4 vezes 8, 30, 320 alunos passavam na minha mão todo dia. E os garotos, eles admiram muito o atleta, né? Quando o professor de educação física é aquele que, né, meio gordo, porque eles não gostavam. Então era aquela festa quando é feito aquele sorteio das turmas e quem caía comigo ficava feliz. E hoje, onde eu vou, você levanta alguém lá num restaurante e vem me abraçar, pô, meu professor. Então isso é tremendamente gratificante, não tem o que pague, né? No Colégio Estadual, mesmo quando eu vim do Sul-Americano, esse professor, que era o diretor, José Francisco Gomes Ribeiro, que era austero, resolveu fazer uma homenagem para mim, convocou todo o colégio, pôs lá no saguão lá da educação física, subiu lá em cima na tribuna, comigo ao lado, e fez um tremendo discurso. E aí ele tinha uma caixinha na mão, e os alunos curiosos para saber. Aí ele abriu a caixinha, era uma tacinha desse tamanho, aí foi aquele mas era de prata, a taça que ele me deu. Então,
desse reconhecimento, né, de uma multidão que está ao teu lado te admirando, é uma coisa assim, sabe, que a gente fica pensando, mas como foi bom, né? Como foi bom ter vivido esses momentos com essa gente toda. Mas aí, como eu disse, eu tinha que cavar mais a vida, né? E o meu cunhado, que é o marido da irmão da minha mulher, Ivete, o Anísio Luz, era deputado. Logo que eu me formei, e ele sabia que eu era uma pessoa séria. E ele assumiu, no governo do Lupião, ele assumiu uma empresa aí do governo, Fundação de Colonização e Imigração. Aí me convidou, você vai tomar conta, você vai comigo, você é advogado, bababá. E eu fui com ele. Fiquei um tempo lá nessa fundação, que essa fundação tinha sido organizada e fundada pelo Bento Munhoz da Rocha, mas o Lupião ganhou a eleição, ficou e meu cunhado, como era deputado, ele assumiu a presidência. Ficou um tempo, aí transferiram ele para o Departamento de Assistência Técnica aos municípios. E eu fui para lá. Aí mudou o governo e eu me dediquei muito à administração municipal. Estudei municipal, eu era um dos municipalistas que mais conhecia, era convocado para fazer palestra. E eu me lembro até uma palestra que eu fiz, o próprio Ernesto Geisel estava assistindo a palestra, depois foi presidente da República. E eu conhecia muito a administração municipal. E na administração, né, eu fui no DATM, fiquei alguns anos como chefe de procuradoria, aí fiz concurso para procurador e assumi a carreira de procurador, onde eu também dei o melhor de mim. Eu acabei sendo convidado para chefiar a Procuradoria Administrativa. Depois o Ivan Risse, que já faleceu também, foi meu aluno no colégio, também me admirava, me convidou para eu ser o primeiro corregedor da Procuradoria-Geral do Estado. E eu assumi a Procuradoria, a Corregedoria com entusiasmo e achando que nós íamos ter êxito. E começaram os concursos sérios da Procuradoria depois do Ivan Risse e nós na Corregedoria. Eu dei a minha participação lá. E aí eu assumi o outro governo, o governo extinguiu a corregedoria, porque a maioria dos advogados iam reclamar. Não pode, corregedoria não quer que a gente advogue e não quer que a gente vá para o trabalho de camisa, de sapato, de tênis. Eu digo, olha, procurador não pode ser assim, procurador tem que ser ex vileges. Se você precisar de um procurador para ir a uma audiência, uma coisa, ele vai de sapato tênis, vai sem gravar. Então eu tive uma época de um pouco de degladio. E aí a vida continuou na Procuradoria. Da Procuradoria, eu já recebi convites do desembargador que tinha assumido, Antônio Lopes Noronha. Nós participamos junto num órgão de fiscalização da Receita Estadual. E assim que ele assumiu, ele veio à minha casa me convidar para eu trabalhar com ele no tribunal, como assessor do tribunal. Trabalhei alguns anos com ele, depois o Alceu Martins Risse, que tinha sido meu colega de CPUR, me convidou, disse, não, se você venha trabalhar comigo, aí eu tive que, muito contragosto também, deixar o Noronha para trabalhar com o Alceu Martins Risse, que já faleceu. E aí tive uma participação intensa lá, e passei alguns anos no tribunal, trabalhando muito com a justiça. Mas aí eu também tive um momento assim de depressão. Precisava encontrar alguma atividade física que me remodelasse, me entusiasmasse. E um dia, num casamento de um amigo nosso, o Dilermando Ribeiro dos Santos, médico, trabalhou muito no interior e estava aqui, era meu amigo, assumiu o jogo de golfe.
E ele também gostava de esporte, jogava basquete, ele também conversava muito comigo, me admirava também como atleta. E esse casamento eu estava meio deprimido. Disse, poxa, Elton, por que você não vai jogar golfe? Eu pensei, mas golfe, esse jogo aí não é um joguinho meio, né, a gente não conhece. Ele disse, mais uma vez. Levou um mês, telefonei para ele. Olha, Dilermado, vamos jogar golfe. Isso foi em 1908. Não, eu tinha 53 anos. Já estava bem maduro. E eu, então vamos. Eu fui e comecei a jogar golfe, eu adorei aquilo lá, porque o Clube Curitibano tem um campo fantástico de golfe. E tem muita gente que é sócio do golfe e nem conhece o campo de golfe, nunca foi lá. E é uma atividade fantástica. Por que que é bom? Primeiro, você caminha. Segundo, você respira oxigênio mais puro, porque da grama e das árvores, e aquele vento que vem lá pela serra, por Serra do Mar, está bem adequada para você respirar bem. Segundo, que você faz uma atividade mental, porque o golfe não é uma atividade só física, aquele gesto, é mental, porque cada batida é diferente uma da outra, cada distância é diferente, você tem que calcular. O vento vem para a direita, para a esquerda, você tem que botar a tua mente para trabalhar, o adversário te atrapalha. Então, a gente ali convive com essa dificuldade do jogo, que é fantástica, mas convive com a natureza. Então, as árvores estão ali com passarinhos, com macaquinhos, com gaviões, com quero-quero no chão, peixe nos lagos, marrequinhos, né? Então, aquilo é um arejamento. E aí eu convivi muito tempo jogando golfe e mantendo a minha saúde a nível bem alto, porque eu fui uma pessoa que não fiquei doente, só tive problema que aparece depois com o tempo, né? Agora com 70, quase 80 anos, comecei a sentir que eu tinha que dar uma olhada no meu coração, né? Vamos lá, porque eu fiz tanta atividade física. Aí fizemos os exames lá, né? Então vamos botar um stentzinho aí, então. E hoje eu estou ótimo, né? Estou bem de saúde, eu não tive nada, nunca fiquei na cama deitado. E até dei uma entrevista numa oportunidade dizendo que eu não tinha nada cortado, nunca fiz uma operação, né? A única coisa que eu cortava era a unha. Mas eu acho que o esporte é o grande remédio que nós podemos recomendar para todo mundo. E essa juventude que aí está, que acredita pouco nas coisas e no mundo e que se revolta, pratique esporte, porque a velhice você prepara na juventude. Todo indivíduo que tem uma juventude sadia, ele vai ter uma velhice sadia. Quem tem essa vida desregrada, desnorteada, não vai ter uma vida saudável. E para complementar, não podia deixar de falar sobre a participação na política. Eu sempre gostei do convívio político, especialmente atrás dos bastidores. E quando eu estava ainda no Departamento de Assistência Técnica dos Municípios, eu convivia com o Guilherme Lacerda Braga, irmão do Ney Braga. Aí eu resolvi fazer aquele curso da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Coronel Paixão. Então eu me capacitei a entender toda a política de segurança nacional e depois, em seguida, fiz uma reciclagem disso. Então eu tinha um conhecimento de administração e um conhecimento político do nosso país. Aí eu nunca participei de campanha, minha mulher sempre dizia, não entre na política, porque meu irmão entrou em política e não fica em casa, aquela coisa. Político, de fato, né? Tem que sair, viajar e tal. E aí ela me tirou um pouco o estímulo. Mas o Ivo Arzua assumiu a prefeitura de Curitiba e eu não trabalhei na campanha dele. Mas eu vi umas coisas que eles estavam fazendo que não estava certo, porque eu conhecia muito a administração, fiz uma carta para ele, prefeito, até isso me parece que é assim, chame esse cidadão aqui. Ele chamou e disse, você vai assumir aqui que eu preciso de você.
Então eu sempre digo, eu nunca pedi para ocupar cargo, sempre pediram para que eu assumisse alguma coisa. Assumi, eu disse, o que você precisa? Me deixa uma mesinha, eu vou sentar lá. Você fica de assessor. Não fiquei um mês lá, daqui a pouco eu já era chefe do gabinete. O Filizola estava na chefia, não sei se é uma pessoa que também já está falecido. E o Filizola, eu substituí, acabei sendo eu chefe do gabinete do Ivo Arzua. Fizemos o plano diretor de Curitiba. O Ivo abriu essas grandes avenidas, Avenida Paraná, Avenida Kennedy. E eu passei alguns anos com ele ali. E para e passo, o Ney Braga recebeu uma pressão enorme de todas as entidades estudantis para que eu assumisse a presidência do Conselho Regional de Desportos. Aí eu era chefe de gabinete e assumi a presidência do Conselho Regional de Desportos. Pretendia assumir lá, ver as federações, aquela coisa, então dei uma participação também administrativa e política no Conselho Regional de Desportos. E o Ivo, prefeito, depois veio em 64 a Revolução, né, com o qual eu concordei número, gênero e grau, porque eu não admito o comunismo, eu sou anticomunista. Nunca fui rico, nunca comecei a minha vida desde o começo, né, dura, mas não aceito o comunismo. E naquela época o Jango Goulart tinha ido para a China, eu fiquei, veio aqui, eu queria fazer a República Sindicalista, digo, estamos lascados, será que nós vamos admitir o socialismo soviético aqui? Com o Ivo Arzua na frente também, o Ivo também gostava muito dos americanos, eu não fui muito americanófilo, mas eu tinha minha participação. Aí no dia da Revolução, a prefeitura tinha sua parcela, tinha lá bombas, não sei o quê, tinha que fazer isso, fazer aquilo, aeroporto, ia chegar um general, não ia, será que o Jango Goulart vai mandar alguém? Então ficamos naquela dúvida. Aí chegamos para o Ivo, né? Ivo, e eu me lembro que eu tenho até hoje um revólver 38, pus na cinta, pegamos uma bandeira no Brasil e subimos a rua do Palácio Iguaçu e fomos até o Palácio Iguaçu marchando. E aí, aquela noite, eu lá dentro do palácio também com o Ivo, digo, pô, se entrar avião aqui, porque o palácio é vulnerável, assim, né? Se eles jogarem bomba aqui, nós estamos mal. Aí a revolução caiu na mão dos militares que queriam, né, anticomunistas. Assumiu o Castelo Branco, um homem que eu acho que todos nós devemos respeitá-lo, assumiu firme, né, mas aí o Ivo também ficou, aí o Castelo Branco sai e entra o Costa e Silva. Costa e Silva foi um homem que eu também respeito porque ele fez uma coisa que eu vou contar aqui porque é necessário. O Ivo Arzua foi convidado para ser ministro da Agricultura. Aí eu fui com o Ivo lá no Rio de Janeiro falar com o Costa e Silva e quando subiu no elevador já estava o Andreas, fiquei lá fora esperando, o Ivo foi conversar com o Costa e Silva e que o convidou para ser ministro da Agricultura. E quando o Costa e Silva saiu, o Ivo me apresentou aqui, meu chefe de gabinete. Aí ele botou a mão na cintura assim e disse, mas já? Eu disse, mas eu não sou chefe de gabinete do Ministério, sou chefe da Prefeitura. Ah, bom. Então, aí o Ivo assumiu o Ministério da Agricultura. Aí como é que ficaram as coisas? Aí eu digo, bom, nós tínhamos um grupinho aqui, alguém tem que ir junto. Eu não queria ficar no gabinete do Ivo, achava que... Por quê? O Ivo levantava às 5 horas da manhã e 6 horas já está lá no gabinete. Eu no Rio de Janeiro, né, minha família aqui, minha mulher não quis ir para o Rio. Eu, o Ivo vai me bater todo dia, toda manhã aqui, 6 horas da manhã. Eu não quero chefe, eu quero um órgão independente onde eu possa ser independente. Aí tem Roberto, esse foi ministro, como é, do planejamento, Roberto Campos. O Roberto Campos tinha criado o IBRA, né? Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Eu quero ser, porque
eu tinha conhecimento da Fundação de Colonização e Imigração, também conhecia a terra, conhecia a administração municipal, eu quero um órgão lá, e assumi uma das diretorias. E aí, fiquei naquela e viaja pelo Brasil lá fora, vai para lá, vai para cá, reforma agrária, sempre uma coisa quente, né? Aí começou a corrupção. Eu não ponho a mão em dinheiro e coisa nenhuma, eu vou denunciar. E escrevi, Ivo, está aqui as coisas, está isso. Aí o Costa Silva, então, intervenção, tá aí todos, botou um general lá, inclusive eu fui me afastei da diretoria. Aí passou tempo a intervenção, disse, agora vamos refazer outra vez o órgão. E eu fiquei em Curitiba, mas não atuava, né? Só mandava informações para o Ivo, secreto, lá para ele saber o que estava acontecendo. Depois o Costa Silva disse assim, eu que tinha feito a denúncia, o Buck fica. Foi o único diretor que ficou com assento no Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Depois, houve problemas, precisava assumir um interventor e o Ivo indicou o Tourinho. Aí o Tourinho, eu passei a ser diretor geral do órgão, que era o órgão importante. Pois passou um mês, daqui a pouco eu recebo uma notificação que o Tourinho tinha me exonerado. Eu que levei o Tourinho de Brasília no avião, mostrando para ele as leis ficou um mês lá e daqui a pouco me retira sem falar comigo. Esse é o Tourinho que já morreu, né? Infelizmente ele já morreu, ele não pode ter ouvido isso, mas eu estou dizendo isso que foi a expressão da verdade. E eu tinha vindo com ele de Brasília para ele fazer a intervenção, quando estava lá o Cantanhede, que era presidente, eu disse para Deus, sente lá na mesa dele, lá, assuma. Ele passa um mês, ele me tira do aí é que eu fui, fiquei fora, aí o Costa Silva fez uma intervenção em cima do Tourinho, tirou o Tourinho, aí é que o Costa Silva disse, não, o Elcio volta, o Elcio fica. Então o Costa Silva para mim foi um cidadão de respeito, porque ele sabia, se foi um cara que denunciou, que teve coragem de denunciar, por que eu vou tirar, né? O cara da coisa. E eu tinha um currículo bastante interessante, né? Inclusive eu tinha o curso como eu falei, da ADESG, né? Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra, conhecia coisa. E o Ivo vinha para ser governador, né? Estava tudo escrito para ser governador. Estava feito, já tinha sido até entrevistado lá pelo Roberito Couto e Silva. E eu, bom, se o Ivo assumir, eu também vou me preparar para alguma coisa maior ainda. E o Ivo estava para assumir. Mas aí o Ney Braga entrou na jogada, e porque não deu, porque não pode, porque o Ivo não é político, não sei o que, e botou o Canet. E o Canet foi um bom governo, não podemos dizer que se tivesse outro governo igual a ele, eu acho que seria bom. Mas o Ivo aí ficou por fora da jogada, aí montamos com ele uma empresa de administração, ganhamos algum dinheiro, né, honestamente, fizemos bastante, eu conhecia bastante a administração, ele também era professor, outros companheiros que trabalhavam conosco. Mas daí eu também cansei e digo, sabe de uma coisa, eu vou preparar a minha aposentadoria. Eu vou desistir de tudo isso aqui, eu vou me dedicar à procuradoria, quero terminar como procurador de primeira e quero concluir minha carreira. E aí terminei minha carreira como procurador de primeira e me aposentei. E hoje estou vivendo de aposentadoria, mas não estou mais aquele Elcio ativo e forte que quer ver esse país melhorar. Estou vendo com tristeza os acontecimentos desse dia a dia. Hoje, né, um mês cheio de acontecimentos que estão perturbando a vida nacional. Mas se for preciso, eu ainda pego minha arma. Encerrando, reafirmo, boa é a vida,
ela escapa devagar pelos vãos dos dedos. Sem família nem amigos, de nada vale a vida. Ela não tem volta, só ida.